política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. O Maranhão é o estado com o maior número de casos de câncer de pênis no Brasil e no mundo, segundo estudo realizado pelo Hospital da Universidade Federal do Maranhão. O levantamento foi feito com 392 pacientes diagnosticados com câncer de pênis nos 3 centros de referência mais importantes do Maranhão de 2004 a 2014. A pesquisa indica alta frequência da doença entre os jovens e em pacientes com baixo nível socioeconômico, o que dificulta o tratamento e o acompanhamento adequados. Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o urologista Daher Chad, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Quais são os principais fatores que levaram, a esse índice alto de câncer de pênis no Maranhão? Tem como dar, assim, uma dimensão em números de casos? A incidência de câncer de pênis está totalmente relacionada com acesso à saúde e com acesso à informação. Ainda mais em tempos de crise no país, esse acesso é precário, já era precário há muitos anos, e nessas fases de crise a gente tem uma exacerbação dessas doenças consideradas de países subdesenvolvidos. Infelizmente, o Brasil há muitos anos é um país que tem uma alta incidência de câncer de pênis em relação a outros países do mundo, e a falta de informação é fundamental, porque muitos desses casos seriam evitáveis se fosse realizado campanhas de orientação à população. Então, se tem uma ideia, a maioria dos casos de câncer de pênis não são notificados, então os dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, são muito subvalorizados, quer dizer, eles subestimam a incidência, porque nós vemos uma incidência muito maior, e realmente a coleta de dados acaba sendo bastante precária. Mas o importante é a gente ter a orientação do que fazer numa situação como essa, de surgimento de pequenas lesões no pênis, que é um câncer curável quando é detectável no início, mas que infelizmente se torna incurável quando não há uma procura ao acesso de saúde de forma rápida. O HPV é uma das causas que pode levar ao câncer de pênis, por exemplo? Tem mais alguma outra? Sim, nós temos alguns fatores que se somam. Então, a gente não pode dizer como causa única, mas são fatores de risco. Então, o HPV, principalmente os subtipos 16 e 18, que estão incluídos nas vacinas atuais que são aplicadas nos adolescentes, esses subtipos estão diretamente relacionados ao surgimento do câncer de pênis, mas nós devemos lembrar também que os 2 fatores que também estão bastante associados são a ocorrência da fimose, então é uma alteração muito comum nas crianças e que muitas vezes não é tratada, é uma cirurgia muito simples de ser realizada, a cirurgia da fimose, e poderia evitar a grande maioria dos casos. E a outra questão, também bastante relacionada, é a falta de higiene. Então, a orientação de higiene nas crianças pode ser feita de forma muito mais eficaz, e isso evitaria um grande número de casos no futuro. Doutor, e para a gente finalizar, se a gente pudesse dar, por exemplo, se o senhor pudesse dar alguma dica assim, de prevenção, quais seriam os principais fatores? O importante seria criar o hábito nas crianças, nos meninos. Os pais têm essa função muito importante de orientação, e isso se inicia numa fase ainda precoce, porque a grande dificuldade dos pais é da adolescência em diante, porque quando as crianças se tornam adolescentes, muitas vezes os adolescentes não deixam os pais mais avaliarem eles, não dão banho, não examinam as crianças, e eles não têm o dever, as crianças, adolescentes não têm o dever de saber o que é um alerta. Então, se iniciar numa fase
mais precoce, com orientação de higiene e com a orientação de sempre procurar avisar os pais com qualquer alteração, principalmente feridas ou úlceras na pele do pênis, isso é fundamental para haver a detecção precoce. Além disso, de uma maneira geral, a gente reforça que, além da vacinação do HPV, é muito importante o uso do preservativo, porque também evitaria um grande número de doenças, inclusive o câncer de pênis. Eu conversei com o urologista Daher Chad, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço. De São Paulo, Leno Falck.